Glória a Deus. Eu estou passando aqui nesta noite para estar deixando a mensagem da parte de Deus. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 7, ou verso de número 8, para a meditação de cada um dos irmãos, dos amigos, cada um que está me acompanhando neste canal do YouTube. Que Deus venha abençoar as suas vidas, as vossas vidas. Deixe o seu link, compartilha. Se você não é inscrito neste canal, escreve, porque o que tem a ganhar é a obra de Deus. E através do seu like, através do seu compartilhamento, vidas serão alcançadas, libertadas, salvas, impactadas pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo de número 16, verso 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for salvo será batizado, porém aquele que não crê já está condenado. Eu quero deixar a mensagem, se encontra no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 1, verso de número 7 ou verso 8, somente o capítulo 1, verso 7 e 8, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir, diz o Todo-Poderoso. Quando nós paramos para meditar no capítulo 1, verso 7 e 8, no livro de Apocalipse, é bem verdade que Jesus ele está afirmando que ele virá, e quando ele vir, todas as tribos da terra, todos os olhos o verão, e todos se lamentarão quando vê o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, acompanhado com milhares e milhões de anjos que virá com ele. Quando nós paramos para meditar no livro de Apocalipse, neste capítulo 1, o apóstolo João, ele vai escrever um período de perseguição, é um período que o imperador Nero passou o seu reinado, e agora quem está reinando sobre Roma é o imperador Domiciano. O apóstolo João vai escrever este livro por volta do ano 95 a 96 depois de Cristo. O apóstolo João, ele foi perseguido tanto pelo imperador Nero, tanto pelo imperador Domiciano, a ponto de Domiciano dar ordem aos seus soldados para lançarem João em um caldeirão fervente, para ser morto pela quentura e pelo fogo que fervia o caldeirão fervente de azeite. Porém, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus o livrou João, e João saiu ileso do caldeirão de azeite fervente. Então Domiciano, com seu coração tomado pela ira, com seu sentimento perverso, vai mandar João ir para a ilha de Patmos, vai dar ordem aos seus soldados, para que os seus soldados, dar ordem aos soldados para que eles levassem João à ilha de Patmos. Patmos ficava a poucos quilômetros, perto das proximidades de Colossos. E ali para a ilha de Patmos, ia pessoas que não voltavam mais. Ali tinha homens tidos como cobras, que era pago para matar, para destruir vidas, sonhos, projetos, que era lançado naquele lugar. Então vidas ia somente de ida, porém, quando João está na ilha de Patmos, lançado pela autoridade do imperador Domiciano, pelos seus soldados, a mando dele, lançaram João na ilha de Patmos. Como eu disse, enquanto João está na ilha de Patmos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que João vai ter a maior visão ou a maior revelação de Jesus Cristo para a sua vida e para a sua igreja, para todos nós que buscamos conhecimento da Bíblia Sagrada, a princípios para toda a humanidade. A maior revelação, o livro de Apocalipse.
a qual vai deslendar e vai se abrir os 7 selos, as 7 trombetas e também as 7 taças da ira de Deus que virá sobre a face dessa terra. Mas a princípios, primeiramente eu quero falar a respeito, quando João está na ilha de Patmos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que João, ele vai olhar para trás dele quando Jesus vai falar com ele. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele ouve a voz, ele vai dizer naquele momento, e ouvi uma voz que falava comigo. E virando-me vi para ver quem falava. E olhando vi um que estava no meio 7 castiçais de ouro. A Bíblia diz que o apóstolo João ele foi arrebatado em espírito. E quando João está na ilha de Patmos, ele olha para ver quem está falando com ele, atrás dele. E ele virando-me vi um semelhante ao Filho do Homem, Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro, representando as 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia, nos dias atuais que nós vivemos. E ele começa a descrever como era o seu semblante daquele que andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Enganado são aqueles que estão encobrindo o pecado dentro da casa de Deus. Pois o apóstolo João vai ver Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que representa as 7 igrejas da Ásia Menor, que é Esmirna, Tiátira, Filadélfia, Pérgamo, Sardes, Tiatira e Pérgamo. Quando nós olhamos que ele está vendo Jesus andando no meio das 7 castiçais de ouro, das 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia, como eu disse, ele está simplificando que Jesus anda no meio da igreja. E muitos que estão encobrindo o pecado, e muitos que estão desonrando a Deus com as suas práticas pecaminosas, e muitos que estão furtando o templo de Deus, e muitos que estão roubando a casa de Deus, nos dízimos, nas ofertas, muitos que estão adulterando, se prostituindo dentro da casa de Deus, mentindo, roubando, ganhando dinheiro por causa do compromisso de pregar a palavra de Deus com facilidade e apresentar somente os bens materiais e deixar de apresentar o juízo, a justiça, a palavra de Deus que salva, que é amor, mas também que é justiça e juízo, que irá pôr a terra no seu devido lugar, se não se converter ao Senhor de todo o vosso coração, o devido lugar dos ímpios, dos perversos, daqueles que não se convertem ao Senhor, Jesus também trará juízo sobre estes tais. Então muitos estão brincando com a palavra de Deus. Ele começa descrevendo, dizendo, e olhando-me vi para ver quem falava comigo. E olhando ele começa a descrever o semblante, a semelhança de Jesus, dizendo, e olhando-me vi, e virando vi, ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Seu cabelo era branco como a lã branca, como a neve, representando santidade e pureza. Para nós nos santificar, nós precisamos buscar a Deus, estar cada dia vez mais perto, próximo de Deus, em jejum, em oração. Para nós santificar, nós temos que ter um compromisso sincero, um compromisso de intimidade com Deus, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Santo Espírito Santo de Deus. Então nós iremos santificar, porém Jesus, ele já é santo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele vê o seu cabelo branco como a neve, simboliza pureza e santidade. Nós precisamos santificar para ver a Deus, conforme o escritor sagrado escreveu em Hebreus, capítulo de número 12, o verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. E no capítulo de número 26, 28 de Mateus, a Bíblia diz que ele é puro, nós para nos purificar. Jesus disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado para remissão. Remissão também significa purificação. Remissão também simboliza purificação de muitos pecados. Muitos não têm querido esta oportunidade, não têm agarrado esta oportunidade de se purificar, de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, mas ele ainda está dando oportunidade
Ele ainda está clamando, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Em Mateus 11, 28, porque eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 29. Muitos estão perdendo a oportunidade. Então Jesus, ele é santo, ele é puro. E a Bíblia Sagrada diz que ele continua descrevendo: os seus olhos são como chama de fogo, representando o juízo e justiça de Deus, a qual irá julgar e trazer juízo sobre os ímpios e sobre aqueles que desviaram da presença de Deus. E também ele continua descrevendo, dizendo: os seus pés são semelhantes a latões reluzentes, como se tivesse refinado em uma fornalha. Simboliza que Jesus foi provado, mas não cedeu às provações, mas venceu. No meio das provações, ele venceu, assim também como o apóstolo João representa a igreja que foi arrebatada, a igreja que foi provada e não cedeu às tentações no meio das provações, que não cedeu às seduções no meio das provações. A igreja que permaneceu firme e fiel, como a igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Quando nós olhamos, a sua voz são como a voz de muitas águas. No capítulo 3, os versos 1 a seguir no livro de Apocalipse, a Bíblia fala que uma besta surgiu do mar. Esta besta é o anticristo. E uma besta que surgiu da terra. Esta besta é o falso profeta. A besta que surgiu do mar é o anticristo, a qual Deus vai lhe dar autoridade e poderio sobre as nações. Porém, o poder do anticristo para reinar e para dominar a nação é somente por um período passageiro. O poder do anticristo para dominar e para reinar sobre a nação, sobre o mundo, é somente um período que tem um ponto final. Ou seja, é um período passageiro, porque o anticristo, ele irá se acabar o seu reinado no final dos 7 anos. Quando nós olhamos para as 70 semanas proféticas do profeta Daniel, no capítulo 9, no verso de número 27, 28 e 29, ele diz que sobre a asa das abominações virá o assolador. O apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, dizendo que quando disserdes a paz, então sobrevirá repentina destruição. Porque um período da grande tribulação, no capítulo de número 7, no livro de Apocalipse, depois das sete trombetas, as 7 taças irão ser derramadas sobre a terra. Porém, o anticristo, ele começará reinando 3 anos e meio de 7 anos, será de bonança, de alegria, de paz, de prosperidade para a nação de Israel e todos aqueles que fizeram aliança com o anticristo, prostrando e adorando a imagem que ele levantou de si mesmo e deu ordem para todos se prostrarem e adorarem a imagem, que falava arrogância e blasfemas contra Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós iremos entender. Jesus, ele diz no capítulo de número 28, verso 18 de Mateus, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele assumiu a sua natureza, a sua divindade, ele assumiu a sua identidade de quem ele era e de quem ele é e de quem sempre ele será. Em Hebreus 13, 8, ele nunca mudou, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no capítulo 1, verso 1 de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus é Deus. Quando ele ressuscitou dos mortos, Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: todo poder é me dado, nos céus e na terra. Então todo poder e autoridade pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. No final do reinado, quando a nação de Israel perceber que o anticristo é contra os princípios, contra a palavra de Deus, quando ele perceber que o anticristo está profanando o templo de Deus,
está profanando a casa, o povo de Israel, ele querendo ser igual a Deus, querendo a glória de Deus. Porém, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, no livro de Isaías, o profeta Isaías vai escrever no capítulo de número 43, verso de número 11. Aí é uma vírgula, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É Deus dizendo, eu sou o Senhor, não tem outro que tem poder além de mim, não tem outro que é digno de adoração a não ser a mim. É Deus dizendo, eu que tenho todo o poder nos céus, eu que tenho poder para mudar a sua história, eu tenho poder para dominar a sua vida, eu tenho poder para transformar a sua história, para transformar a sua vida, eu tenho poder para libertar da droga, eu tenho poder para libertar do adultério, eu tenho poder e domínio sobre a nação, sobre os céus, sobre tudo que há na terra, nos céus, ou seja, e debaixo da terra, porque ele venceu a morte e o inferno. Ele tem a chave da vida, a chave da morte e a chave do inferno. E ele irá prender Satanás naquele dia. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus de paz naquele dia pisará na cabeça de Satanás e esmagará a mesma. Ou seja, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele que tem todo o poder e autoridade e controle. Mas no período que isso está acontecendo, a igreja já foi arrebatada. Porque o apóstolo João, ele já se encontra nos céus. E o apóstolo João, na Bíblia Sagrada, ele simboliza a igreja que foi arrebatada. Depois que a igreja é arrebatada, vem as sete trombetas, vem os 7 selos, vem as 7 taças da ira de Deus. E por fim, o anticristo é preso. E a Bíblia Sagrada vai dizer que nós iremos para o milênio. Um novo céu, uma nova terra virá sobre nós. Então, naquele dia, nós iremos ter a nossa recompensa. Se permanecermos fiéis, como o apóstolo João permaneceu fiel até a vinda de Cristo, até o arrebatamento, o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz no verso de número 7 do capítulo 1, que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo que os transpassaram. E a Bíblia diz que as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Por que se lamentarão? Muitos estarão na prostituição, no adultério, muitos estarão adorando, se prostrando diante a ídolos, a imagens, muitos estarão na igreja católica, muitos estarão como os testemunhas de Jeová, peregrinando, porém, sem direção e sem rumo, porque Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos cairão na mesma cova, ou um cego guiando o outro, ambos cairão no mesmo buraco. Mas Jesus, ele está nos mostrando a realidade, nos dando a direção da verdadeira verdade, da verdadeira realidade. João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer ser livre do dia da ira de Deus, do dia da ira, da vingança do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é descrito no capítulo 61, verso 2, o dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro do profeta Isaías, e no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 17, que é o grande dia da sua ira, no livro de Jeremias, capítulo 30, verso 7, que é um dia de aflição, de angústia para Jacó, e no dia da sua vinda também, Amós, capítulo 5, verso 18, 19, será conhecido como um dia de trevas e não de luz, como um homem fugindo de um leão se depara com um urso, como aquele ditado, se ficar o bicho pega, se correr, o bicho come, não terá escapatória naquele dia. A única oportunidade, a porta de escape para você escapar daquele dia, Jesus está dando a oportunidade. A porta da graça ainda está aberta. Amós capítulo 8, verso 3, diz o Senhor que virá dias de fome na terra, mas é fome e sede que virá à terra de ouvir as minhas palavras. Então ele está dando oportunidade, porque ele prometeu, ele vai declarar dizendo no capítulo de número 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Jesus dizendo,
o que é e que era e o que há de vir, diz o Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo para que vidas venham a ser edificadas pela palavra de Deus, impactadas, transformadas, porque o evangelho verdadeiro e genuíno faz com que pessoas venham a repensar e, através do Espírito Santo, ser consolado e direcionado, porque ele é o único, em João 16:8, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então compartilhe esta live, compartilhe este vídeo, para que vidas venham ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, até amanhã, o próximo vídeo.